tenho sempre dito, irmãos, cada vez que eu estou diante dos senhores, eu sinto um misto de alegria e de temor. Alegria porque me considero um privilegiado poder compartilhar com os senhores o estudo da palavra de Deus, e temor porque eu sei que um dia Jesus vai voltar e nós estaremos assim, reunidos à frente dele. E é bem possível que alguns de nós nos voltemos para os nossos líderes espirituais e digamos: olha, você esteve lá diante de nós e não nos falou isso. E é realmente uma responsabilidade muito grande, porque eu terei que prestar contas diante de Deus desses minutos que estive à frente de você nesta manhã. E eu peço que você me mantenha nas suas preces para que eu cumpra o propósito de Deus. Alguém disse que é necessário muita coragem para se levantar e falar, mas também é necessário muita coragem para se sentar e ouvir. Então, realmente, ambos os lados aqui precisamos de coragem. Só Deus poderá nos-la conceder. Mas antes de prosseguir, eu gostaria de pedir aos senhores que, por favor, nas suas preces, orem pelo filho da irmã Rosa, o Júnior. Ele estará hoje indo para o Brasil. A irmã Rosa tem uma preocupação muito grande em ver o Júnior um dia buscando conhecer mais ainda, porque ele já conhece a palavra de Deus. O desejo dela é vê-lo mergulhar ainda mais fundo para conhecer o que ainda falta. E oremos para que ele vá e volte em segurança e que num futuro próximo ele possa fazer o mesmo que o seu irmão Rogério tem feito. Tem sentado e estudado, porque nós não perdemos nada por aprender, irmãos. Só somos beneficiados. Flavinho, bom te ver. Flávia, bom revê-la. Que alegria tê-los conosco nessa manhã. Os senhores, por certo, se lembram daquela experiência, penso que já compartilhei aqui uma vez. Se o fiz, peço vênia para repeti-la, daquele indivíduo que era motorista particular de um cientista muito famoso. Estão lembrados? Eu hoje estou na mesma condição daquele motorista. Eu não tenho as respostas, mas o meu motorista tem. Deus, aquele que nos guia, tem todas as respostas que eu não tenho. E nós estamos nesta manhã compromissados, como prometemos na sexta-feira da semana passada, a continuar o estudo do capítulo 15 de São Lucas. São Lucas, capítulo 15, traz uma parábola dividida em 3 etapas. Se você puder abrir a Bíblia comigo no livro mencionado, Lucas, no capítulo também referido, 15, e me acompanhar no transcorrer da mensagem, eu muito apreciaria. Alguns têm definido este capítulo como o capítulo das parábolas, mas eu particularmente não consigo ver senão uma parábola aqui, porque assim o texto o diz. Lucas, capítulo 15, se você ler, por exemplo, o versículo 3, aí nos deixa claro, como mencionamos na semana passada, que se trata aí de uma parábola. Uma parábola dividida em 3 capítulos, vamos assim dizer. Nós temos aí um episódio dividido em 3 blocos. Um autor chegou a dizer que esta é a parábola dos 4 verbos: perder, procurar, encontrar e alegrar. E a verdade é que assim poderíamos defini-la de fato, porque nós vemos esses verbos evidentes, presentes nesta parábola, em cada uma das suas etapas, em cada um dos seus capítulos, se nós podemos assim colocar. Primeiro, Jesus tem diante de si um auditório diversificado. Ele tem um auditório composto de fariseus, por um lado, e outro grupo de, obviamente, escribas e fariseus, e do outro lado ele tem homens comuns, como publicanos, que eram, na época, agentes do IRS. Eram corruptos agentes do governo para a recolha de impostos. E ali estava, então, o auditório mesclado, pecadores, corruptos, ladrões, prostitutas. A Bíblia não dá todos os detalhes, mas diz publicanos e pecadores. E do outro lado, a elite religiosa da época,
composta dos escribas e fariseus. Imaginem um pregador diante desse auditório, mas na verdade aqui todos os pregadores, penso, têm essa mescla diante de si a cada momento ou a cada oportunidade em que se levantam para pregar, porque eu muitas vezes tenho lutado com Deus e rogado a Ele que eu não esteja entre especialmente o grupo dos fariseus. Porque o pecador esse sempre sente necessidade de melhora, mas aquele que acha que está acima de todos, ele se impermeabiliza. E Jesus, então, tendo diante de si esse auditório, ele começa a contar uma história. E ele começa a falar de um pastor que tinha 100 ovelhas, uma delas se extravia e nós conhecemos a história, ele vai à sua busca, a encontra e traz nos ombros. Percentualmente falando, de 100 ovelhas, uma se extraviou, a perda aqui foi de quanto por cento? Foi de 1%, não é verdade? Depois ele prossegue contando de uma senhora que tinha 10 dracmas, 10 moedas valiosas. E quantas delas se perdem? Uma. Uma em cada 10 se transforma em quanto por cento? 10%. Então a primeira perda foi de 1%. A segunda aumentou para 10%. E depois ele prossegue falando agora de um pai que tinha 2 filhos, e um desses filhos se extravia, se afasta do lar, e agora nessa terceira etapa a perda foi de quanto por cento? Será? Propositadamente eu mencionei só o filho que saiu, eu não mencionei o que ficou. O que saiu estava perdido, mas e o que dizer do que ficou? É só ler a história para ver que também. Na verdade, a perda aqui foi de 100%. Sabe, irmãos, pastores, se os senhores não se importam, eu vou descer um pouco, mas os senhores fiquem à vontade. Se quiserem vir para cá, juntar-se a nós, pobres mortais, podem ficar à vontade. Na verdade, queridos, se tem uma coisa que deixa qualquer pastor angustiado, é ver uma ovelha, um membro se extraviar, se afastar. Eu tenho experimentado essa angústia em minha vida, porque a gente se sente responsável perante Deus, devedor por cada pessoa. Mas quando eu penso numa igreja em que Deus era pastor e continua sendo, e naquela igreja, queridos, o cargo de maior confiança da igreja, abaixo dos pastores daquela igreja, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, o cargo imediatamente abaixo era ocupado por um anjo que tinha a igreja nas mãos. Esse era um anjo de luz, o anjo mais destacado abaixo da Trindade. E esse se revolta contra a liderança da igreja e promove uma revolução tal na igreja que ele arrasta consigo 1/3 da igreja. Irmãos, 1/3 do volume que temos aqui percentualmente falando, muito grande, numericamente talvez nem tanto. Mas quando você pensa em 1/3 de milhares e miríades de miríades, é muita coisa. E foi o que ele levou. E se eu fosse, muito obrigado, João Vitor, Vitinho e João Vitor, eu tenho que cuidar aqui para não confundir os nomes. E eles sempre me corrigem. Quando eu chamo João Vitor de Vitinho, ele fala João Vitor. Eu falei agora João Vitor, não, Vitinho. Tá bom, obrigado. Já não está mais aqui quem falou. Obrigado, Vitinho. Então, amados, uma perda de 1/3 da igreja dos céus. Depois esse anjo rebelde vem à terra onde Deus havia acabado de estabelecer outra igreja. E a perda naquela igreja foi de quanto por cento? 100%. Assim é nessa parábola. E nós dissemos que hoje iríamos enfatizar um pouco a terceira etapa da parábola, que tem a ver com esse pai, com esses filhos. E, amados, eu fico tentando imaginar que palavra nós poderíamos usar para resumir essa terceira etapa da parábola. Eu penso que se nós tivéssemos que resumi-la em uma só palavra, talvez a palavra, Billy Graham inclusive disse uma vez que a palavra mais apropriada seria rebeldia. Sim, porque um filho se cansa das normas do lar,
se cansa das regras, se cansa da rotina e diz, sabe de uma coisa, meu pai? Eu quero ir embora. Estou cansado disso aqui. Às vezes eu ouço jovens que vêm a mim e dizem, pastor, eu não vejo a hora de completar 18 anos para sair da casa de meus pais, eu já não aguento mais. E me vem à memória o filho que saiu de casa. Estive lendo outro dia, irmãos, em Nova York, a cada mês chegam mais de 3.000 jovens que abandonaram os lares dos seus pais e foram para Nova York em busca de aventura, em busca de dinheiro, em busca de fama. Em uma média de 3.000 jovens todos os meses. Jovens que deixaram seus lares em busca de algo que eles, na maioria, nunca vão alcançar. E esse moço, como salientamos na semana passada, ele deixa o lar. Interessante que a ovelha se perdeu fora do aprisco. A moeda se perdeu dentro de casa. Eu diria melhor, a moeda não se perdeu, alguém perdeu a moeda. A ovelha, com as suas próprias patinhas, ela se extraviou. Esse filho, com suas próprias pernas, se afastou. Mas a moeda, alguém a perdeu. Eu mencionei na semana passada um livro que eu estou terminando de ler, You Lost Me. Queridos, há o risco de nós sermos a causa de alguém se extraviar. Eu sei que às vezes, quando você precisa aplicar a disciplina, às vezes quando você precisa ser firme, alguns viram as costas e se vão. Faz parte do processo. Eu nunca derramei uma lágrima por um membro que foi embora apenas porque havia normas. Vá em paz. Eu não posso negociar essas normas porque eu não as fiz. Os americanos aqui costumam dizer isso, não é isso? Quando você vai a uma repartição pública e você... mas acontece que, e geralmente eles usam aquela frase, I don't make the rules, I follow the rules. Eu não faço as regras, eu as sigo. E essas regras, queridos, não fui eu quem as fez, foi Deus. Agora eu tenho a responsabilidade de enforçá-las, de fazê-las evidentes, conhecidas e praticadas. Mas sabem, queridos, às vezes por um maltrato, às vezes por um mau exemplo, nós desviamos alguém. You lost me. E nós vamos carregar essa conta conosco, queridos. Se nós não nos arrependermos e remediarmos o problema, Deus irá nos pedir conta. A minha Bíblia diz assim em Lucas 17, versículo 1, é impossível que não venham escândalos, mas ai daquele por quem eles vierem. Sabem, amados, às vezes eu tenho visto na igreja pessoas que chegam e dizem, fulano aqui, não sei não. Olha, se você nos visita e já viu aqui alguém que você diria, não sei não, eu quero te dizer uma coisa, essa pessoa está no lugar certo. Aqui não é um museu cheio de santos, aqui é um hospital cheio de pecadores. A gente apenas cuida para que não venham aqui à frente ministrar o remédio para nós, pessoas que estejam piores do que nós. Então, há um critério de seleção para se vir aqui à frente. E é bem possível que mesmo a gente fazendo tudo que a gente sabe, escape alguma coisa que você saiba e nós não sabemos. Mas a hora que nós ficamos sabendo, aí nós conversamos com a pessoa e nós dizemos, por enquanto, não, vamos resolver primeiro isso. Porque eu não tenho condições de me imaginar num hospital sendo tratado por uma enfermeira que está com uma doença pior do que a minha. Imagina, se eu vou parar no hospital com uma flu, e a enfermeira chega, onde é mesmo que eu vou aplicar a injeção aqui? Eu digo, não, chama outra. Peraí, você está pior do que eu, você vai me piorar as coisas. Não é isso? Hoje há uma doença que mata muito, chamada infecção hospitalar, se é que posso chamar isso de uma doença. Mas eu me lembro que o pai da Rosilene, por exemplo, ele viria visitá-la, minha cunhada. Ele foi ao hospital tomar uma vacina para vir à América, só isso. E ele pegou uma infecção hospitalar e morreu. Foi lá tomar uma vacina para vir visitar a filha. Imagina um médico te tratando, ele está mais doente do que você, ele vai acabar de te matar. Então é preciso que quem vem aqui, irmãos, esteja numa situação melhor. E por isso eu te peço, ore pelos que vêm à frente. Não os critique. Se cantamos e não te agradou, eu quero te lembrar, nós não cantamos para você, cantamos para Jesus. Se agradou a Ele é o que importa.
Se o que foi dito não te agradou, não era o propósito de te agradar. Nós não temos aqui um grupo tentando agradar o outro grupo, nós temos aqui um grupo tentando agradar aquele a quem viemos adorar. E somos todos imperfeitos. Mas é possível que por uma dupla vida nós desviemos alguém. E foi o que aconteceu, e é ilustrado pela parábola da moeda, pelo capítulo, aí se é assim eu chamo, da moeda. Mas o filho, queridos, esse tinha consciência, a ovelha não tinha consciência, a ovelha não pensa, a ovelha age por instinto. Aquele filho não, ele sabia o que estava fazendo, ele premeditou tudo, ele planejou tudo, ele se cansou daquelas regras. Mas o seu irmão, queridos, não é nada melhor do que ele, porque ficou perdido dentro da igreja, dentro de casa. Como é fácil, às vezes, nós olharmos para alguém que nos deixou e dizer, que pena, fulano está perdido. Cuidado. É possível que você esteja tão perdido quanto ele. A única diferença é que ele está lá fora e você está aqui dentro. Ele teve a coragem de correr o risco e você não. Por isso Jesus nos diz, oxalá foras frio ou quente. Estar aqui dentro apenas não quer dizer nada. Estão lembrados de uma frase que nós já usamos aqui muitas vezes? Ninguém se transforma num carro só porque entrou numa garagem. Ninguém vira um cristão só porque entra na igreja. Cristianismo é um assunto de relação com Deus. E quando eu estou na igreja, eu apenas reflito o que eu sou com Deus durante a semana. Porque se eu tenho comunhão com Deus durante a semana, queridos, quando chega sábado, eu estou ansioso para ir à igreja. O salmista era assim, no Salmo 122, versículo 1, ele diz, alegrei-me quando me disseram, vamos aonde? Vamos à casa do Senhor. Davi entrava na igreja com alegria. E é possível a gente ver algumas fisionomias alegres por estarem na presença do Senhor. Mas é possível também que alguns de nós venhamos apenas para cumprir um compromisso. Eu vou lá marcar o ponto com Deus, afinal de contas, se eu não for, não é isso? Como é que ele vai me ver? Ele já está vendo. O homem se ilude com aparências, Deus não. Você pode até marcar o ponto com o homem, mas com Deus não. Esse ponto está marcado desde a eternidade. Positivo ou negativamente, ele conhece o fim desde o princípio. Mas esse filho, então, queridos, que sai, é olhado com desdém por alguns. Agora, nessa parábola, na maioria dos casos, a ênfase menor é dada ao pai. Por isso nós queremos falar sobre ele semana que vem, sexta-feira. Então não perca sexta-feira a continuidade desse sermão. Porque, amados, esta parábola, nessas 3 etapas, elas têm um ponto comum, e esse ponto comum é a melhor notícia que eu tenho para dar a você nesta manhã, e esta é, Deus está à sua procura. Deus te ama tanto que Ele quer te encontrar, Ele está à sua procura, à minha procura. O pastor foi em busca da ovelha, a dona da casa foi em busca da moeda, o pai ficou ansioso pelo retorno do filho. E é interessante, nós sinalizamos isso na semana passada, essa parábola, ela evidencia 2 aspectos da salvação, um aspecto de Deus e o aspecto do homem. Deus espera que você e eu nos arrependamos e voltemos. O seu papel é ir à nossa busca, o seu papel é nos aguardar, é nos abraçar quando voltamos. Esse é o papel de Deus, mas o nosso é entender que nós erramos, reconhecer o erro e abandoná-lo. Hoje, irmãos, prega-se por aí que Deus é um Deus de amor, Ele vai te aceitar, fica do jeito que você está e está tudo bem. Não. Ele te aceita do jeito que você está, mas Ele não corre o erro de deixar você da maneira como você estava. Se você encontrar alguém que se diz cristão, mas na sua forma de vestir, de falar, de comer, de se associar, se não há uma mudança, alguma coisa está errada aí. Alguma coisa está errada. Porque a Bíblia descreve a humanidade separada em 2 grupos. Os que vivem guiados pelo Espírito e os que são guiados pela carne. E a minha Bíblia diz que ambos são incompatíveis. A carne e o Espírito, diz Gálatas 5, versículo 17, que eles são incompatíveis.
O texto diz porque a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. Por isso que lá em Romanos 7 Paulo diz: miserável homem que eu sou, o bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero eu faço. Essa é a luta que nós todos temos aqui dentro. E está na sua mão, está na minha mão. Qual das duas naturezas vai predominar? Qual das duas naturezas vai prevalecer? Qual das duas naturezas vai vitoriar? Está na sua e na minha mão. Porque essas duas naturezas são alimentadas todos os dias. Como é que eu alimento a natureza espiritual? Me ajudem. Lendo a Bíblia. O que mais? Orando. O que mais? Jejuando. O que mais? Testemunhando. O que mais? Ajudando o próximo. Indo à igreja. Irmãos, Salmos 84:10 diz: porque vale mais um dia nos teus átrios do que em qualquer outro lugar 1000. Hebreus 10:25 diz: não deixando de congregar-nos, como é costume de alguns, antes admoestemo-nos uns aos outros. Tanto mais quando vedes que vai se aproximando aquele dia. Sim, meus queridos, há uma grande importância no culto corporativo. Alguns, saiu outro dia na revista Newsweek. Say yes to Jesus and no to church. O diabo quer que você pense assim. Foi de Deus a ideia. E me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Deus quer um encontro especial com seus filhos na sua casa. E aquele moço, queridos, abandona o lar em busca de prazeres, em busca de felicidade. E nesta parábola a gente encontra um misto de alegria e de tristeza. Nós encontramos aqui perdas e ganhos. Nós encontramos aqui, queridos, extravios e reencontros. Mas a boa notícia é essa, que um princípio comum que perpassa cada palavra dessa parábola é: Deus te ama e Ele está à sua procura. E sabe quando foi que começou essa procura? Essa procura começou lá no Éden. Sim, desde o começo, quando Adão se afastou, Deus perguntou: Adão, onde estás? Eu pergunto, Deus sabia onde Adão estava? E por que ele perguntou então? Exatamente. Deus queria que Adão, como dizem lá no Brasil, Deus queria que a ficha de Adão caísse. Caramba, onde é que eu estou? E desde aí, queridos, você vê um fio de sangue passando cada página das Escrituras, porque ali foi estabelecida a guerra entre a serpente e a mulher. Gênesis 3,15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a sua descendência. Essa te ferirá a cabeça, mas tu lhe ferirás o calcanhar. Desde então, queridos, Adão e Eva vestiram roupas de peles, porque um cordeiro foi morto, prefigurando a Cristo. Abel ofereceu a oferta que Deus pediu, um cordeiro, porque ele representava a Cristo, apontava para Cristo. Caim resolveu oferecer algo mais criativo. Caim resolveu oferecer algo mais sofisticado. Caim resolveu oferecer algo mais colorido, mais criativo, acho que eu já disse. Esse negócio de sangue está muito monótono. Esse negócio cheira mal, junta mosca. Eu vou fazer um negócio que ninguém nunca fez. Sabem que hoje em dia, às vezes, também eu estou vendo isso em algumas igrejas. Nós estamos desenhando um louvor a Deus para ser diferentes de todo mundo. E nós estamos pegando o pagode e transformando num pragode, não é? Estamos pegando as coisas do mundo e importando para dentro da igreja. O ritmo é o mesmo, o embalo é o mesmo. E nós chamamos, eu senti o Espírito Santo. Não, queridos, não, você sentiu adrenalina, é só isso. Não tem nada a ver com o Espírito Santo. Procure na Bíblia, onde o Espírito Santo se manifestou, e vê se houve essas coisas de excitamento. Não, você não encontra isso. Paulo nos manda oferecer a Deus um culto racional. O culto a Deus não é emocional. Sabe por quê? A emoção sobe e desce, sobe e desce. Emoção é um negócio perigoso. É por isso que quando um casal está bravo e um com o outro, eu digo, não fala nada agora. Não fala que você vai deixá-la, não fala não, que depois você vai passar raiva e você vai se arrepender. Não fala não, não promete nem coisa boa, nem coisa ruim. Não promete agora não. Entendeu? Hora de você fazer promessa e fazer decisões é quando você está sob controle, você está tranquilo. Bom, agora sim, vamos conversar. Aí é hora de botar as coisas no lugar. Na hora que a adrenalina tomou... Não é. E hoje, irmãos, tem muita gente sendo explorada em nome de Jesus.
Tem muita oferta sendo arrancada. O doador não dá, ele é tomado. Tem muita gente sendo assaltada dentro da igreja, em nome de Jesus. Porque eles são tirados do seu equilíbrio, são levados para um ponto de emoção pura, e ali eles são facilmente manipulados. Essa é a indústria do rock, sabe o poder que tem da manipulação. E você quer saber, uma das coisas que ajuda muito nisso é um instrumento com batida sincopada. Puf, 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 a batida rítmica. Quando a batida rítmica acontece, ela começa a acelerar seu coração. E seu coração, uma vez acelerado, ele aciona o hipotálamo, que joga adrenalina no sangue, e aí tira você. Por isso que o instrumento mais apropriado para se louvar a Deus é o instrumento de corda. Porque você não tem, você não tem bateria nas suas vozes, você tem cordas vocais e não baterias vocais. Cordas vocais. O instrumento que mais se harmoniza com a voz humana é o instrumento de cordas. Entende? Eu gosto quando eu ouço um hino e o playback me deixa prestar atenção na letra. Porque tem hino que o playback rouba toda a cena. Às vezes até a gente não tem bateria na igreja, mas a gente traz um playback que... E quando termina eu ouço o povo dizer amém. Amém pelo quê? O que foi? Eu não sei não, mas que o negócio estava bom, estava. Porque mexeu no meu emocional. Então sai um amém também emocional, não consciente. Amém quer dizer eu concordo com o que foi dito. E o que foi dito? Não sei não. Entendem? Então, amados, esse moço se cansa dessa monotonia em casa e diz, sabe de um negócio, eu vou redesenhar meu estilo de vida, pai. Foi bom enquanto durou, tchau, tchau, tô indo. E ele abandona o lar e se afasta. E sabe, irmãos, lamentavelmente, Deus tem estado em busca do homem desde o Éden, mas o homem tem se afastado de Deus. E aqui está a maior tragédia que o pecado pode causar entre o ser humano e Deus, afastá-lo de Deus. O maior problema do pecado, queridos, não é a quebra do mandamento. Você pergunta para um adventista o que é pecado? Me dá uma definição bíblica de pecado. Vamos lá, bons adventistas. Uma definição bíblica de pecado é o quê? Olha aí, adventista que se preza é assim. Mas, queridos, o maior problema do pecado não é a transgressão da lei. A maior tragédia do pecado é o afastamento de Deus. A transgressão da lei é só consequência. Por que alguém transgride a lei? Porque se afastou de Deus. Ninguém se afasta de Deus porque adulterou, queridos. Alguém só adultera porque se afastou de Deus. Ninguém se afasta de Deus porque matou. Alguém só mata porque se afastou de Deus. Então vamos colocar os pingos nos is. A maior tragédia do pecado é afastar você de Deus. E por isso a pergunta é, quão próximo estou eu de Deus? Eu preciso fazer essa avaliação todos os dias. Eu preciso, todos os dias, parar e pensar, quão próximo estou eu de Deus? A distância entre você e Deus é de um fio de cabelo. Dá para passar um fio de cabelo entre você e Deus? Se for o caso, permita-me te informar que você está longe demais. E olha que o inimigo procura fazer exatamente isso. Ele procura promover entre nós e Deus um afastamento tão pequenininho que a gente diga, eu não estou mal. Tudo bem que eu não estou como deveria, mas eu estou até aqui na igreja. Eu não estou tão mal. Tem só um fiozinho de cabelo entre nós. Olha, essa é uma distância intransponível. Vai te levar à perdição. Por isso que Salomão fala que a gente deve cuidar com as raposinhas que destroem a lavoura. Temos que cuidar com as coisas pequenas. Outro dia eu estava lendo sobre uma sequoia. Vocês sabem, essas árvores gigantes na Califórnia. Uma sequoia que dizem os estudiosos, pelo estudo dos seus anéis, que determina os anos da árvore, eles dizem que ela já era um raminho bem grandinho quando Colombo se aportou por essas bandas. E recente, essa sequoia morreu e tombou. E agora foram ali os especialistas estudar aquela árvore para ver o que é que aconteceu. E depois de muita investigação e estudo, descobriram que um microscópico, praticamente microscópico, verme branquinho, conseguiu penetrar a sua espessa casca, penetrou o seu tronco e chegou no seu cerne e causou todo o dano. Eu estava morando na cidade de Dallas e na minha casa um dia apareceu um buraquinho, quase dava para enfiar uma agulha só, na parede.
Eu olhei e falei para minha esposa, eu não me lembro desse buraco ali. Ela disse, eu também não. Aí eu cheguei mais perto e eu vi que tinha alguma coisa no meio do buraquinho e sumiu. Falei, tem alguma coisa aqui dentro. Aí minha esposa disse, será? Eu falei, eu acho que tem. Mas deixei, passados uns dias eu vi no chão uma poeirinha. Falei, tem alguma coisa ali dentro. E aí conversei com algumas pessoas e me disseram, o senhor compra um produto, um veneno concentrado e põe com a seringa e isso mata. E eu comprei esse veneno concentrado e peguei uma seringa e meti ali dentro bastante. Falei com minha esposa, está resolvido o problema. Peguei uma massinha, botei, pintei de novo, pronto. Passados uns, talvez 1 ou 2 meses, olha o buraquinho de novo aberto. No outro lugar, mas estava aberto. Eu digo para minha mulher, não acredito, o trem não morreu não. Mineiro fala assim, entendeu? O trem não morreu não. Aí, resultado, irmãos, eu tive que mandar vir uma pessoa especialista que abriu a minha parede e foi subindo, abrindo. E a parede lá era nossa casa tinha 2 pisos, só que nessa área ela é uma parede alta, e junta os 2 pisos ali. E ele foi rasgando aquilo até em cima. E lá em cima, uma tremenda casa de cupim. Olha, ia arrasar com a minha casa se não fazem isso. Mas aparentemente tudo estava bem, mas por debaixo sendo comido. E o inimigo faz isso, queridos. Ele vem com uma coisinha que parece insignificante. Mas é essa coisinha aparentemente insignificante que está destruindo o seu lar. É aquela visitadinha que você dá, sabe, naqueles sites imorais, que está fazendo perder a graça, a sua relação com a sua esposa. É aquela coisinha aparentemente inocente que está fazendo você perder o prazer de estar na igreja. Irmãos, eu digo isso com experiência própria. Eu tive o meu tempo de tolice quando eu fui experimentar o que o mundo tem. Eu era um adolescente, morando no Rio de Janeiro, comecei a experimentar o que havia. E eu comecei a perder a graça pelas coisas da igreja. Eu entrava na igreja, olhava assim e dizia assim, isso aqui está muito fraco. Olha que louvor. E eu saía. Entende? Cada vez que eu entrava, não tinha nada que me agradasse. Vai ter um JA, eu dizia, tá. Entende? Nada me atraía. O problema estava com a igreja? Estava comigo. Comigo. O problema desse moço, queridos, em casa não estava bem. Tá bom, então eu vou me afastar. E ele foi para o mundão. Mas quando ele chegou lá no mundão, ele foi feliz? Não! Por quê? O problema estava com a casa? Estava com o mundão? Ou estava com ele? O problema estava com ele. Onde ele ia, ele carregava seu problema. Eu tenho visto pessoas que mudam de igreja, e mudam de igreja, e mudam de igreja, e Jesus vai voltar e elas ficam mudando de igreja. E vão se perder no caminho. Porque enquanto eu não reconhecer que o problema sou eu tenho visto cônjuges que trocam de cônjuge. Não, essa mulher não presta não, vou arranjar outra. Não, essa também tem defeito, vou arranjar outra. E ficam assim. Até o dia que o cidadão para diante do espelho e diz, eu descobri o defeito do meu matrimônio, qual é? Sou eu! O problema sou eu, não é minha mulher. O problema sou eu, não é meu marido. O problema sou eu, não é meu chefe. Sabem, amados, esse filho não entendeu isso. Até o dia em que ele caiu em si. E louvado seja Deus, porque Deus permite que cada um de nós chegue a esse ponto. De um dia cair em si. E dizer, não, eu não posso. Eu não posso mais. Desse caminho aqui eu não posso seguir. Irmãos, outro dia eu estava lendo sobre uma jovem formanda, a classe de formandos da Universidade Wesleyana, e no discurso ela acabou se tornando destaque na mídia, porque no discurso de formatura ela falou sobre como os jovens se sentem perdidos e desorientados atualmente. Uma jovem formanda de uma universidade, falando sobre isso. E ela descreveu então isso. Ela disse que a juventude está cada vez mais explorando um mundo que ninguém entende e procurando estilos de vida que oferecem prazeres imediatos, mas sem compromissos duradouros. Uma moça. E ao final ela disse, o jovem moderno, palavras dela, o jovem moderno está perdido, confuso e frustrado. E está tentando encontrar o caminho de volta. Queridos, como eu gostaria de dizer para aquela moça que Jesus, nas suas próprias palavras, ele disse, o Filho do Homem veio buscar e salvar a quem? O perdido. Então, juventude, Cristo é a saída. Cristo é a solução. Ele é o caminho e o único. Amados queridos, quantas vezes
temos nós virado as costas para Deus, mas Deus sempre vai ao nosso encontro. Às vezes achamos que é muita regra, é muito não. Minha esposa outro dia me falava de uma psicóloga que ela ouviu na televisão dizendo que você não pode dizer não para a criança porque você afeta a sua autoestima. E eu disse, puxa, como seria bom pedir a essa psicóloga que lesse os 10 mandamentos e ver se tem algum não por lá, não é? Eu tenho aprendido, irmãos, que não protege. Eu tenho aprendido que não educa. Eu tenho aprendido que não faz crescer. Agora, é fácil dizer não? Nem sempre é fácil. Não. Ainda mais os filhos da gente, eles sabem, irmãos, como dominar a gente. Filho tem eles sabem. Minha filha mesmo, ela chega esfregando igual gato, entende? Quando ela quer alguma coisa. E eu já sei, esse santo quer reza. Entende? Filho sabe. E você dizer não, porque você dizer não quando você está bravo é fácil. Mas quando tudo é amores, não, isso aí não. Isso aí não. Não é fácil. A minha filha um dia gostava de um rapazinho e eu dizia, esse aí não. Mas pai, o senhor não gosta dele, né? Eu falei, eu gosto é de você, não tem nada com ele não, o negócio é com você. Eu te amo muito para deixar você se envolver com esse rapazinho. Meu negócio não é com ele não, é com você. Mas pai, olha, abra seu olho. Eu não vou te proibir não, porque eu não posso dominar seus sentimentos. Agora, eu vou te ajudar a ver, quer ver? E em uma ocasião não demorou. Ele deu um coice, eu digo, vendo ali? Próxima vítima é você. Outro dia ele deu uma resposta dura para a mãe. Falei, tá vendo aí? Se com a mãe fez isso, imagina, segura, viu? Espera. E fui só mostrando. E aí um dia eu fui fazer um casamento. Quando eu terminei o casamento, antes de terminar o casamento, a gente estava ali na festinha, nos comes e bebes, e ela chegou, pai, me empresta a chave do carro. Eu falei, tá aqui. E ela sumiu. E aí terminou, eu falei com minha mulher, cadê Marlane? Tá lá no carro. Tá bom, então vamos embora. Aí chegamos lá, entrei, ela sentada no banco de trás. Eu liguei o carro e saí, olhei no retrovisor, estava assim. Aí eu falei com minha mulher. Falei, tá bom. Chegamos em casa, ela subiu. Aí eu falei, o que pegou? Minha mulher disse, ela terminou com fulano. Foi mesmo? Oh, glória. Aí minha mulher disse, mas ela está sofrendo. Eu falei, deixa comigo. Troquei de roupa e fui lá no quarto dela, ela estava deitada, aí eu deitei junto. Abracei e disse, e aí filhinha? Ela soluçava. Papai, tá doendo. Ele disse, mas passa. Eu estava numa alegria, irmão. Eu dizia, mas passa. E abracei aqui, ela encharcou isso aqui, ó, mas chorou. E eu dizia assim, o senhor é bom demais. E ela quicava na cama assim, eu dizia, passa. E irmãos, depois disso, quantas vezes ela disse, ai pai, obrigado, o senhor me ajudou a pular uma fogueira. Mas é isso, nós pais temos que ajudar nossos filhos, porque irmãos, uma coisa nós temos que eles não têm, vida, experiência. Seu filho pode se graduar na Harvard, não importa, mas ele nunca vai ter os anos de vida que você tem enquanto você estiver vivo. Entende? Então essa experiência aí não tem Harvard que dá, irmãos. Porque essa experiência é 24/7. Harvard é só na hora da aula ali, dos assignments, mas a vida é direto. Então, ouça seus pais. Eu ouço minha mãe até hoje. Não obedeço, mas eu ouço. Tadinha. Minha mãe me dá conselho como quando era lá, ela não pode saber, né? Mas, tá bom, mãe. Entende? Porque é isso, queridos, nossos pais têm algo que nós nunca vamos ter, experiência de vida. E a minha Bíblia não me sugere, a minha Bíblia me impõe obedecer a meus pais. Não é uma sugestão. O problema é esse, quando a gente olha para os mandamentos de Deus como se fossem 10 sugestões. Olha, eu te sugiro. Não. Mandamento já está dizendo, é um mandato. Eu tenho que honrar minha mãe. Eu fui visitar minha mãe no Brasil, irmãos, aqui entre nós, Muriçoca. Lá no Brasil a gente chama assim, como é que chama lá em Cabo Verde? Pernilongo, né? No norte do Brasil é Carapanã. Entende? Pernilongo. Enfim, o negócio era feio. Mas, tadinha, ela está morando sozinha agora, meu pai morreu. E meu sobrinho, tio, vem morar aqui com ar-condicionado e tudo. Eu digo, não, eu vou ficar com mãe. Eu digo, mãe, eu vou dormir aqui com a senhora, mãe. Ela ficou numa alegria. Eu digo, mãe, me arranja um ventilador aí, porque eu tenho que dar alguma coisa. E eu fiquei lá com ela. Como ela ficou feliz? E eu saí, eu confesso a vocês, foi um sacrifício.
Mas por ela, ela já fez tanto por mim. Entende? Amados, esse moço ignorou seu pai, ignorou os sentimentos dele. A Bíblia não menciona a mãe, eu não sei porquê, mas, enfim, esse pai representa Deus e o ponto é esse. Entende? Então, esse filho não quis saber, mas felizmente esse filho caiu em si. Irmãos, eu estava lendo outro dia um livro intitulado The Last Christian Generation. E eu fiquei surpreso quando eu li esse livro, sabe por quê? A juventude de hoje quer acertar. Tem muita gente dizendo, o jovem. Não, o jovem quer. Sabe quem está estragando os jovens? Nós, os pais e líderes. Nós estamos estragando os jovens. Porque nós não estamos sendo capazes de dizer, não, filhinho, não é por aí, é por aqui. Ah, meu filhinho quer ir por ali, se eu não deixar vai se revoltar. Revolta nada. Não revolta não. Não, filhinho, é aqui. Entende? Hoje eu estou vendo meus filhos já começando a educar os filhos deles e eu estou só de olho para ver se valeu a pena o investimento, se eles vão perpetuar isso. Porque, irmãos, vem de Deus. A criança entregue a si mesma, diz a Bíblia, ela vem a envergonhar a sua mãe. Entende? A minha Bíblia diz que se necessário for, use a vara. A Bíblia manda. Os psicólogos dizem, não, você vai matar. Quem disse isso? Quem disse isso? Deus falou o contrário. Mas esse moço sai. E o pai, queridos, podem ver na parábola, o pai não vai atrás, o pai não negocia. O pai, peraí, Douglas, por que você quer ir? Não, porque eu não gostei disso. Não, peraí, Douglas, a gente negocia, a gente, né? É porque eu tomei seu celular, toma de volta, filhão. Mas você não vai embora não, que é isso? Não, você não vê o pai condescendendo. Entendeu? Filho, as normas aqui são as mesmas. Você tem duas opções. Ou se encaixa, ou se encaixa. Não, eu prefiro ir. Bem, eu não gostaria de ver. Mas também não vou trancar a porta, não. Você quer ir, vá. Eu não vou te botar para fora, não vou te levar lá para fora, mas se você andar com suas perninhas, com essas perninhas você volta, viu, filho? Eu vou estar aqui te esperando. Irmãos, que pai maravilhoso. Esse é meu Deus. E Ele espera que nós, pais, sejamos assim. Amorosos, porém firmes. Firmes. Não, aqui eu não negocio. E esse moço saiu. Porque é assim, irmãos, o sábio vive pela experiência dos outros, o tolo pela própria. Aquele moço era tolo, ele tinha que apanhar para aprender. Pior é quem apanha e não aprende. E o dia que ele voltou, como é que estava o pai? Brother, o pai estava na ponta dos pés todo dia, tomara que ele volte. Senhor, abençoa, toca no coração dele, todo dia olhando. E quando o pai viu, ele está vindo, gente, vamos fazer uma festa, olha lá quem está vindo. Agora, quem ficou feliz na casa? O irmão ficou fera. O irmão ficou bravo demais. Vem cá, pai, peraí, vem cá. Que história é essa? Aquele boizinho que a gente estava engordando ali, o boi cevado, que é para uma ocasião de alegria e especial, o senhor agora manda matar? Porque esse, cidadão aí, esse teu filho, volta. E o pai disse, não, filho, é porque o teu irmão, ele bota o teu filho, e o pai disse, não, é teu irmão. Esse teu irmão estava perdido. E foi achado. Não é justo que a gente se alegre? Queridos, que pena é quando alguém olha alguém retornando e diz, lá vem essa hipócrita. Lá vem esse Irmãos, lembremos-nos do filho da parábola que ficou em casa. Nós temos o dever cristão de abraçar cada um que entre por essa porta. Sem questionar, porque o pai não perguntou, não. O pai não disse, toma um banho primeiro ali, passa um desodorante, um perfume, depois a gente se abraça, depois a gente se cumprimenta. Não, o pai o abraçou do jeito que ele estava. E esse é o abraço do perdão. Esse é o abraço da aceitação. Queridos, o amor de Deus é incondicional. Deus não diz, Flavinho, arruma a sua vida primeiro para depois eu ver se dá para eu te amar, viu, filho? Não! Deus diz, Flavinho, eu te amo, filhão, e juntos vamos arrumar esse negócio. Hoje eu comentava ali na classe, outro dia eu dava estudo para uma pessoa que dizia assim, pastor, eu tenho medo de não conseguir ser fiel a Jesus, de fazer o que ele pede. Eu digo, não precisa ter esse medo, não. Deixa ele entrar, porque é ele que vai fazer por você. Porque foi assim que foi na vida de Paulo. Paulo disse, olha, eu não estou vivendo mais não, sabe quem é que vive aqui dentro? É Jesus. Cristo vive em mim. E em Cristo, diz Paulo, nós somos mais do que? Mais do que vencedores. Queridos, eu gostaria de alongar-me nessa parábola, mas o tempo me diz que eu tenho que terminar. E eu vou tomar água aqui que o Vitor me trouxe. Mas eu não poderia fazê-lo, queridos, sem salientar a importância de cada um de nós aos olhos de Deus.
Amados, lembremos-nos de uma coisa. O inimigo está com suas luzes coloridas tentando nos atrair. Uma boate ali na Times Square. Há um tempo atrás estava com a placa na frente. Insatisfeito. Insatisfeito. Eu acho que a mensagem era mais ou menos, se você está insatisfeito, vem aqui que a gente te satisfaz. Eu um dia estava na cidade de San Diego, na Califórnia. Eu estava numa pracinha assim, de repente passou um caminhão desses caminhões billboard, esse caminhão que, né, é anúncio, e estava a placa assim, Life is short, get a divorce. Eu nunca sabia que divórcio alonga a vida de ninguém. A vida é curta, divorcie-se. Ué, o que tem a ver uma coisa com a outra? Mas e o caminhão andando lá, sabe? A vida é curta, divorcie-se. Que coisa! Mas essas são as propostas do inimigo, queridos. E sabe, Deus anda na contramão de tudo isso aí com seus ensinamentos. Tem muita gente, queridos, correndo de um lado para outro, buscando a solução. O problema da minha vida é porque minha mulher não serve, meu marido não serve, então eu vou divorciar porque eu vou viver mais, né? Eu vou ter vida longa. O problema da minha vida sou eu que estou longe de Deus. Esse é o meu problema. Porque estando perto de Deus, querido, tudo se encaixa. Por isso que a minha Bíblia diz, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E aí, todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Um pastor amigo meu me contou de um jovem da sua igreja, lá em Pernambuco, no Brasil. Ele me disse, eu tinha um jovem na minha igreja, ele não era dotado dessa beleza toda. O espelho não ajudava muito cada vez que ele olhava. E ele tinha complexo. Nenhuma menina da igreja olhava para ele. E ele disse, era até um bom rapaz, muito cristão, dedicado. E procurava se arrumar da melhor maneira que podia, mas as meninas não olhavam para ele. E ele ficava com aquele negócio, aí foi para a faculdade, terminou o 2º grau, foi para a faculdade, e um dia ele estava numa parada de ônibus, e de repente uma moça muito bonita, olhando para ele com aquele olhar de peixe morto, sabe como é que é, né? Aí ele olhou e pensou, será que é para mim mesmo? Ele confessou isso para o pastor. E olhou de novo, e ela olhando com aquele olhar, e ele disse, não acredito. Olhou para a direita, olhou para a esquerda, não tinha mais ninguém, era só ele mesmo. Ele falou, é para mim. E acabou coincidindo que os dois pegaram o mesmo ônibus. E ela sentou na mesma cadeira, e o coração dele parecia que ia sair pela boca. E ela olhava para ele, e ele dizia, pastor, subiu um fogo assim dentro de mim. E de repente, antes dela sair, ela deu um papelzinho para ele. Ele segurou e a mão suada, quando ele abriu, olhou, era o número do telefone. E ele ligou. E ela conversou com ele uma voz suave. E ele disse, pastor, eu estava vivendo um sonho. Eu dizia, eu não acredito que essa menina viu alguma coisa em mim, mas eu já ouvi dizer que tem gente que gosta de gente feia mesmo, então deve ser o meu caso. Eu achei, entende? E aí desenvolveu um relacionamento. E ele disse, pastor, eu comecei logo a perder interesse nas coisas da igreja, porque essa moça me encantou. E ele disse, um dia ela me chamou para a gente sair. E eu saí com ela, claro. E pastor, a gente foi parar num motel. Ele disse, eu nunca pensei que eu ia entrar no lugar daquele, mas com ela, pastor, eu dizia, que eu entro em qualquer lugar. E ele falou, pastor, e a gente teve o nosso programa, e eu dormi depois. Quando eu acordei, que eu olhei, cadê ela? Sumiu. Aí ele, não, deve estar no banheiro, tomando banho. Ele levantou, foi ao banheiro, nada. Quando ele olhou no espelho, tinha uma mensagem escrita com um batom bem vermelho. Bem-vindo ao mundo da AIDS. E o pastor me disse, ele estava me contando isso em cima da cama de um hospital, pele e osso, morrendo. E com lágrimas dizendo, pastor, será que tem perdão para mim? Será que Deus ainda me aceita? E o pastor disse, claro, desde que haja arrependimento genuíno, há perdão e há aceitação. Queridos, a parábola que nós temos no capítulo 15 de Lucas é uma parábola sobre perdão. Lembre-se, afastamento, perda, busca e alegria. Há maior alegria nos céus por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam de arrepender-se. Tudo que Deus está esperando é um sim da sua parte. Um dia perguntaram a Lincoln, lembram? Eu falei rapidamente aqui na semana passada, naquela rebelião da Guerra Civil, perguntaram a Lincoln como é que o senhor tratará os rebeldes se eles se arrependerem.
Lincoln disse, eu vou tratá-los como se eles nunca tivessem se rebelado. Deus te trata como se você nunca tivesse pecado. É assim que Ele trata cada um que vem a Ele. Quem vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Ó, meus queridos, Deus não nos trouxe aqui hoje por um acaso. Para você pode até ter parecido uma casualidade. Hoje não tinha, eu fui lá. Não. Deus na eternidade já tinha colocado isso no calendário dele. E Ele te trouxe aqui hoje. Ele me trouxe aqui, porque escute, eu não estou pregando para você, eu estou pregando para mim. Você está escutando porque eu estou falando alto. Mas eu estou pregando é para mim. Não sou nada melhor do que você, não. E Deus está de braços abertos dizendo, filho, vem para mim. Vem. Eu vou te limpar. Eu vou fazer a limpeza que você nunca conseguiu. Eu sei que você tem achado que o problema é esse, é aquele, é alguém. Não, o problema é você, filho. O problema é você entender que você está longe de mim. Volta para mim que tudo se resolve. Lembre-se de Apocalipse 3:20. Né? Estou à porta aí? Se você ouvir a voz e deixar eu entrar, eu vou sentar para comer com você. Mas não terminar é assim, você vai estar comendo comigo, porque eu vou mandar aqui. Deixa Jesus assumir o trono da sua vida. Nós vamos cantar um hino agora, queridos, todos juntos. Mas eu quero convidar você a cantar sentado, como você está. E na medida em que você estiver cantando, se você desejar dizer para Deus, Senhor, olha, eu te peço perdão, paga uma esponja aí, passa uma esponja no passado, porque eu quero começar de novo, Pai. E vamos começar hoje, vamos começar agora. Eu garanto, Senhor, que eu não vou largar mais a tua mão. E pelo teu poder, eu vou cruzar o que falta aí nessa jornada e vou chegar lá e comemorar a vitória contigo. Na sexta-feira próxima, nós queremos falar aqui sobre o Pai exclusivamente. E eu te convido a estar aqui. Quero ainda lembrar que na outra semana nós vamos iniciar aqui uma semana chamada Semana do Calvário. Esse foi o tema do ano passado. O tema deste ano é A Paixão de Cristo é Você. Senhor amado, queremos te dar graças, porque tu ainda não retirastes o teu Espírito Santo desta terra. Aqui está uma prova visível e inequívoca desse fato. Estamos de pé, Pai, porque Ele nos moveu. E estamos de pé porque assim queremos estar quando Tu vieres. A Tua palavra diz que haverá um grupo de pé, com os braços erguidos, dizendo, eis que esse é o nosso Deus a quem aguardávamos. Um outro grupo estará buscando a morte. Ó Senhor, nós não estamos aqui, como dissemos na oração inicial, porque queremos ser melhores do que quem não está. Pai, nós só estamos aqui porque precisamos ser melhores do que somos. E só Tu podes operar essa mudança em nós. Tudo que nós temos que fazer, Pai, é nos lançar em Teus braços. E nós estamos fazendo isso com esse gesto de ficar de pé. Amado Deus, aceita a nossa entrega. Como aquela ovelha que não pôde voltar porque perdeu as forças. Pai, muitos estão sem forças para voltar. Pai, toma-nos no colo como o pastor tomou aquela ovelha. Senhor amado, faça o que precisa ser feito, mas, por favor, aceita-nos. Limpa-nos, transforma-nos, santifica-nos e salva-nos. Santo Deus, nós vamos deixar este ambiente, mas não nos permita jamais deixar a Tua presença. Portanto, acompanha-nos. Habita, reina em nossos corações, em nossos lares, em nosso business, em nossa vida estudantil, em nossa vida social, que Tu sejas o presidente, Pai, de cada ambiente onde estivermos. E que nós possamos refletir o Teu rosto para aqueles que não Te conhecem, que nós possamos ser a única Bíblia no mundo para aqueles que não têm outra para ler. Ajuda-nos, Senhor. Nós Te suplicamos. E porque temos certeza de que Tu nos atenderás, porque a Tua palavra nos dá essa certeza, porque nós Te pedimos em nome do Teu Filho. Então, por essa certeza, nós já Te agradecemos pela bênção. Em nome dEle, amém. Amém.